Senhor presidente Flávio Cassina, eu vou retomar alguns assuntos sérios, né, de saúde, porque a gente não pode só pegar o jornal de manhã e se pautar por ele para vir aqui falar. Então, paute a imprensa, vereador Renato Nunes, e não se paute por ela. Se um dia não sair o jornal, aí o senhor vai ficar sem assunto. Então, paute a imprensa. E não coloque todos numa vala comum, porque se o senhor quer falar de um grupo, RBS ou Jornal Pioneiro, o senhor fale da RBS ou Jornal Pioneiro. Não coloque a imprensa toda numa vala comum. Nós temos veículos sérios, Rádio Viva, Tua Rádio, Rádio São Francisco, Rádio Caxias, veículos independentes que não precisam de verba publicitária, de verba de governo para fazer o seu trabalho. Do jeito que o senhor fala, parece que todos os jornalistas só dependem de verba publicitária. Então, respeite os outros veículos e fale de quem o senhor quer falar. Se quer falar do Pioneiro, fale do Pioneiro. Quer falar da colunista, fale da colunista. Quer falar da RBS, fale da RBS. Não coloque todos os veículos numa vala comum. Eu quero falar de assunto sério, que isso sim mereceria uma resposta por parte do líder de governo aqui e das pessoas ligadas ao governo. A morte do menino Taylor. Eu já trouxe isso desde o sábado. Esse menino de 10 anos, estudante de uma escola municipal, morador do bairro Castelo, em Caxias do Sul, faleceu no sábado na UPA Zona Norte. Ontem, o pai dele, a irmã dele, estiveram no meu gabinete, conversando comigo e trazendo novos elementos aqui a esse atendimento que eles julgam que é um atendimento que, no mínimo, foi negligente em relação a esse menino. Menino alegre, cheio de vida, um bom filho, brincalhão, um colega que todos gostavam na Escola Municipal Abramo Pesce, faleceu no sábado na UPA Zona Norte. A notícia que veio, meningite bacteriana, esse seria o motivo da morte desse menino. Ganhou repercussão, o pai dele foi procurado pelos veículos de imprensa, várias entrevistas, enfim, o menino acabou sendo enterrado domingo. Poderia ser mais um dos casos, aí uma tragédia, uma fatalidade, enfim, a gente vê a dor da família, a gente sentiu a dor do pai, da irmã, da mãe, enfim, ontem no gabinete. Só que eu vou recuperar um pouquinho aquilo que o pai desse menino me trouxe ontem. Sexta-feira, esse menino tinha vômitos. Foi levado para a UPA Zona Norte, foi medicado com soro. E ele chegou apenas com vômitos, mas caminhava normalmente. Saiu dessa medicação sem conseguir caminhar e carregado pela mãe até o carro. No sábado, o menino acorda com manchas por todo o corpo, roxo, lábios no rosto, foi levado às pressas para a UPA, medicado às pressas, teve sucessivas paradas cardíacas e morreu na UPA Zona Norte. Isso às 10h32 da manhã do sábado. O pai conseguiu enterrar esse filho só no domingo, às 7 da manhã, das 10h32 até às 7 da manhã do domingo. Esse menino ficou, como diz o pai dele, num termo bem simples, ensacado dentro da UPA Zona Norte. E aí começa a peregrinação dessa família, quer dizer, essa família começou a peregrinar querendo saber qual é a causa da morte desse menino. Qual a causa da morte? Acionou uma advogada, disseram para ele, olha, nós precisamos fazer a necropsia do corpo do menino. Acionou uma advogada, a advogada acionou o plantão do fórum, conseguiu, através de um pedido no plantão do fórum, um retorno de um oficial escrevente. O pedido dela para a necropsia do corpo desse menino foi deferido, o juiz assinou, só que o sistema do judiciário não funcionava. É isso, é o setor público dando uma resposta para a população. O sistema não funcionava. E aí esse deferimento foi mandado pelo WhatsApp para a advogada, para o pai do menino. Olha só, o pai do menino morto, esperando uma definição para o velório, para enterrar, lá na UPA Zona Norte. E o pai peregrinando na justiça, mantendo contato com a advogada, mantendo contato com a delegada, enfim. A UPA Zona Norte, resumindo, ela recebeu um oficial de justiça que disse, vocês precisam encaminhar a necropsia desse menino. E a UPA Zona Norte descumpriu uma decisão judicial. Não fez, ainda já fez o atestado de óbito, dizendo é meningite bacteriana, sem fazer necropsia. E o pai, depois de quase 17 horas esperando resolver essa situação, não teve outra alternativa, eu preciso enterrar meu filho. Eu preciso enterrar meu filho. E foi o que ele fez. Cansado de ter uma resposta, cansado de ser jogado para lá e para cá, com a dor da perda do filho, com o filho morto, ali na UPA Zona Norte, e ainda tendo que peregrinar pelos mais diversos órgãos públicos sem ter uma resposta. E a UPA dizendo o seguinte, enterra o teu filho. Quer dizer, mandando o pai enterrar logo o filho, para tirar dali, porque talvez seja mais um número, né? Mais um a ocupar um leito, porque precisa atender outras pessoas. A direção do GH fazendo isso com esse pai.
pai enterrou o filho no domingo, sim, com muita dor. A família sentiu a dor da perda de um filho de 10 anos, sem saber se é meningite bacteriana ou não, porque não foi feita a necropsia. No dia seguinte, a escola, a escola municipal suspendeu as aulas, né, vigilância, pessoal da saúde. A notícia que saiu é que foi dado medicamento para todo mundo na escola. E foi dado medicamento para umas 5, 6 alunos que estavam ao redor, que sentavam ao redor do menino. Isso dito pelo pai. Então não foi assim, medicamento para toda a escola, para todos os professores, para todos que tiveram relação com esse menino de 10 anos. Então o pai me procurou e ele quer apenas ter a tranquilidade, dizer como morreu, qual foi a doença que matou meu filho. Foi a meningite bacteriana ou foi a negligência? Foi a pressa no atendimento? Foi um protocolo mal feito no atendimento dessa criança? É só isso que esse pai quer. Vereador. É por isso que ele me procurou ontem e é por isso que eu estou trazendo com a autorização dele. Com a autorização dele. Sendo um porta-voz da família nesse momento aqui. Já encaminhei, mesmo no sábado, eu encaminhei esse assunto para o presidente da Comissão de Saúde. Estou formatando um documento para o Ministério Público Federal, para a Secretaria Municipal da Saúde, para que se apure isso. Por que não foi feita uma necropsia? E outra, vereador Nunes, desde sábado, quando morreu esse menino de 10 anos, ninguém da Secretaria Municipal da Saúde, ninguém da Prefeitura, ninguém ligado à área da saúde ligou para essa família. Ninguém. Ninguém ligou. Simplesmente a irmã quis ver o corpo, porque o corpo estava lá. Na UPA Zona Norte, a irmã disse, eu quero ver o corpo do meu irmão. Autorizado era ver o corpo do irmão, para que ela se despedisse naquele momento, foram 17 horas. E aí o GH providenciou uma assistente social, e a assistente social disse para o pai, para a mãe e para a filha, olha, viajem para Santa Catarina para desencanar um pouquinho. Como se a perda de um filho de 10 anos fosse ser superada na segunda-feira, viajando para Santa Catarina. Foi isso que a filha e o pai me disseram ontem aqui, e foi isso que foi confirmado pela advogada desse caso. Então, a gente viu até uma matéria na TV aí, que foi cortada a matéria. Falaram só da meningite bacteriana, mas não falaram isso que os pais, a irmã desse menino, a mãe, falaram para mim. A matéria foi editada, porque existe essa situação. O pai enterrou um filho sem saber. E outra, a filha foi dispensada, porque meningite bacteriana, meu Deus, no trabalho tu não pode mais vir, então fica um tempo fora. Os parentes do menino, as empresas estão dizendo, fica em casa, é como se fosse uma lepra. Porque está todo mundo agora, da família, sendo assim, até pré-julgado, fica longe de mim. Fica longe de mim, porque esse menino morreu de meningite bacteriana, só que os pais não têm essa certeza. Não têm essa certeza. E antes de dar eu vou lhe dar uma parte agora, vereador Rafael Bueno. Vereador Alberto, esse governo é um governo insensível, um governo frio, que não se comove com nada, vereador. E é justamente esse ponto, eu recebi ligação de pais da escola onde esse menino estudava, e preocupados, porque eles não tiveram nenhuma orientação. Os pais estão até este momento sem nenhuma orientação, justamente por suspender um único dia a aula, os pais no mínimo uns 10 dias, né? Então, justamente o senhor falou, só 5, 6 alunos em torno dele que recebeu medicamento, e os demais nada, e os pais não têm nenhuma orientação, nem a própria direção da escola. Então fica esse apelo aí também, porque daqui a pouco outras crianças, os professores, o pessoal da comunidade, possa vir ter, como ali no Castelo, naquela região, que eles possam ter esse diálogo, essa informação, né? Obrigado. Obrigado, vereador Rafael. É exatamente isso. Então, o meu desabafo é o desabafo de quem ouve, quem ouviu esse pai, quem ouviu a irmã dessa criança, quem ouviu a família, e a gente fica tocado. Porque também essas pessoas depositam na gente uma esperança de que as coisas melhorem. O pai foi muito claro, eu quero só que esses procedimentos, esses protocolos sejam mudados. Se alguma coisa de errado aconteceu com meu filho, que no futuro uma outra criança, uma outra família não passe pelo que eu estou passando. Então, por isso eu estou trazendo à tona aqui na tribuna, pelo menos para fazer esse alerta para que o que está acontecendo na UPA Zona Norte. Eu tenho 40 segundos para falar de um outro caso aqui, dona Marlene das Graças Ribeiro da Silva, 52 anos, sexta-feira, dia 30, segunda-feira, dia 30, foi levada até a UPA Zona Norte com sintomas de infarto. O filho levou. E aí, nem o exame de sangue foi feito com ela. Quer dizer, foi dado o soro, não foi feito o exame de sangue, foi feito o eletrocardiograma, e a gente sabe que uma pessoa que tem todos os sintomas de infarto, bom, recebeu o soro, recebeu o medicamento, tá calmo, o eletrocardiograma pode não acusar nada, mas o exame de sangue aponta. Essa mulher foi liberada e no dia seguinte infartou e morreu. E o filho dela esteve aqui ontem também para trazer isso, porque fez um BO, um boletim de ocorrência,
denunciando negligência também no atendimento da mãe dele, tinha apenas 52 anos, mãe de 3 filhos com uma filha especial para sustentar. E um cidadão simples de um bairro aqui de Caxias do Sul que também procurou o gabinete. Então são essas as situações que a gente tem que trazer à tona. E a gente tem que melhorar os processos. É isso que a gente quer em termos de terceirização. Para encerrar, senhor presidente, hoje, nesse momento está acontecendo uma operação da Polícia Federal em São Leopoldo contra a UPA, uma UPA, contra uma organização social que já foi investido nela 21 milhões de reais, uma série de apontamentos, uma série de problemas contra essa empresa em São Leopoldo, e mesmo assim foi renovado o contrato. Tem 50 agentes da Polícia Federal, servidores da Controladoria Geral da União, 11 mandatos de busca e apreensão em Porto Alegre, São Leopoldo, Venâncio Aires. É uma operação que está investigando a questão da lei das licitações, vereadora Paula. Lei de licitações, uma empresa que administra uma UPA em São Leopoldo. Fiquemos atentos aqui em Caxias também. Obrigado.